Bueno, agora tá certo? Então, beleza. A imagem está no máximo já, moçada. Não sei o que aconteceu aí com o projetor. Bom, então essa palestra vai ser sobre sincronizar a metadata de um banco de dados com suas aplicações. Então, acho que a maioria de vocês aí tem aplicações que rodam em mais de um cliente. A mesma aplicação rodando em mais de um cliente. Então, a gente vai ter, nesse cenário hipotético, diversos clientes localizados aí em N locais, pode ser outra cidade, pode ser outro país, pode ser outro bairro, usando a mesma aplicação, ou seja, o mesmo executável. Cada cliente, óbvio, tem sua própria rede, tem o seu próprio executável da aplicação, seu próprio banco de dados, seu próprio servidor Firebird. 99% das situações acredito que o banco de dados seja usado em rede. Né? Acho que as aplicações monousuário do pessoal que está aqui deve ser o mínimo. Né? Então, a gente vai ter o servidor em rede e, consequentemente, N estações acessando esse servidor. Certo? Então, várias conexões simultâneas com o mesmo banco. Então, qual que é o problema que a gente vai discutir aqui? Eu vou apresentar aí possíveis soluções. Toda vez que você atualizar a metadata do banco, ou seja, fazer alguma alteração nas tabelas, procedures, triggers, exceções, ou seja, qualquer alteração na estrutura do banco de dados, obviamente você vai ter que atualizar a sua aplicação também. Né? Se você criou um campo novo, você vai ter que ir lá na sua aplicação e fazer ela reconhecer esse campo novo e assim por diante. Né? Então, consequentemente, nova versão do banco implica em nova versão da aplicação. As duas coisas vão andar juntos. Nessa situação hipotética, a gente pode ter alguns clientes usando a versão 1.0, outros usando a versão 1.2, porque o cara não teve tempo ainda, esses dois aí não tiveram tempo de atualizar para a versão 1.5 ainda, e por assim vai. Sempre que a gente for fazer a alteração de metadata, é aconselhável a gente fazer isso usando uma conexão exclusiva. Por quê? Dependendo da alteração que a gente for fazer, o Firebird pode retornar alguns tipos de erros. Como, por exemplo, acho que vocês já viram esse, Objectives in Use. Então, você tenta alterar alguma coisa no banco, se existe outra conexão ativa usando aquele objeto, seja dando select numa tabela ou qualquer outro tipo de uso, em algumas situações o Firebird não permite você fazer essa alteração. E além disso, você ainda tem problemas com o cache de metadata. O que é o cache de metadata? O Firebird reserva uma área ali da memória compartilhada entre todas as conexões com a estrutura do banco de dados. Dependendo do tipo de atualização que for feita, esse cache ele pode ficar problemático ou desatualizado, e aí algumas pessoas começam a enxergar coisas que não deviam ou vice-versa, tá? Que devia enxergar, não enxerga. Então, para evitar tudo isso, o ideal é fazer a alteração da estrutura com conexão exclusiva. Outra coisa importante é que se por alguma razão, né, a gente nunca sabe como vai estar o ambiente do usuário, mas se por alguma razão a atualização falhar, você tem que deixar o banco de dados de uma forma que ele esteja operante. Ou seja, você tem que retornar a versão anterior dele, a versão que estava ativa antes de você tentar fazer a atualização, certo? Ninguém vai querer perder os dados ou corromper alguma coisa ali porque deu pau no meio da atualização. O cliente não vai gostar disso. Então, qual que é a solução que eu vou propor aqui? Primeiro, a gente vai usar diversos scripts SQL para atualizar a estrutura. Então, para cada versão nova da estrutura do banco, a gente vai ter um script SQL que vai pegar a versão do banco anterior e vai aplicar os comandos para deixar ele atualizado para a versão referente àquele script. Tá? Então, se o primeiro banco era a versão 1 e a gente já tem 5 versões a mais, a gente vai ter 5 scripts SQL, um para cada versão que foi sendo lançado. Obviamente, com isso, a gente pode pegar um cliente que esteja com a versão 1 e fazer ele chegar na 1.5. Pode pegar um que estava na versão 1.2 e fazer ele chegar na 1.5 também. Certo? Então,
a premissa básica é que quando a aplicação for executada, a primeira coisa que ela tem que fazer é determinar qual a versão atual daquele banco que ela está conectando. E com base no retorno que ela tiver, se ela deve ou não efetuar uma atualização de metadata. Tá? Então, mais uma vez, repetindo, a gente tem que tomar as devidas precauções para, se alguma coisa der errada, nós podemos voltar à versão anterior do banco. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos precisar de uma tabela auxiliar de controle para ajudar a gente nessa tarefa de versionamento aí das versões, né, das estruturas. Então, uma tabelinha bem simples, eu chamei ela de control. O campo principal eu chamei de dbVersion, que é do tipo inteiro. Como o nome sugere, ele vai guardar a versão do banco de dados, então 1, 2, 3, 4, 5, aí por diante. E um segundo campo chamado inMaintenance, ou em manutenção, do tipo char1, e que depois a gente vai ver para que ele serve. Tá? A gente vai usar esses dois campos, então, quando estiver fazendo uma atualização. Então, cada script vai conter as instruções DDL e DML para atualizar a metadata atual do banco para uma determinada versão referente àquele script. Certo? Existem inúmeras ferramentas que te ajudam no trabalho de criar esses scripts de atualização. Tá? Entre elas, aqui eu citei algumas ferramentas, até alguns componentes para Delphi, IBComparer, DBComparer, IBExpert, e tem alguns outros também. O detalhe é, nunca confie 100% no script que esses componentes ou essas ferramentas gerar. Tá? Sempre teste antes de distribuir a sua nova aplicação. Por que não confia? Porque da forma que o Firebird é modelado, com todas aquelas tabelas de sistemas e tudo mais, às vezes esses componentes eles não conseguem determinar adequadamente que comando tem que ser aplicado para mudar determinado objeto do banco de dados. Tá? Então, por isso, a gente sempre deve checar antes de executar na nossa base local e fazer N testes ali para prevenir esse tipo de problema. Existem também algumas aplicações, eu citei duas aqui, o Araxes Merge e o Beyond Compare, que permitem você pegar os arquivos de scripts e visualizar eles lado a lado. Essa ferramenta ela aponta todas as alterações de um script para outro. Depois eu vou mostrar aqui, eu tenho o Araxes Merge instalado. Fica muito fácil você determinar o que mudou no banco. Você gera o script da versão antiga, gera o script da versão nova e vê as diferenças. Com base no que você está vendo, você gera o script de atualização. Seria um trabalho um pouco mais manual do que usar esses outros componentes aí que fazem a comparação e já geram um script, mas, ao meu ver, é mais garantido que funcione, porque você vai estar vendo caso a caso e vai estar você fazendo, montando o script com os comandos que você achar necessário. Então, qual seria o algoritmo, o fluxo aí a sequência de instruções a ser executada? Então, após a conexão, a aplicação conecta no banco de dados, ela vai checar para ver qual a versão atual daquele banco. Então, para saber a versão, ela vai ler aquele campo que eu criei naquela tabelinha dbControl. Só um minuto. Fala. Avisa o pessoal que teve um problema na sala verde, porque a sala estava trancada, então muita gente voltou. Já está aberto e o Roger está começando a falar. Tá. Pessoal, parece que tinha tido um problema na sala verde e agora já corrigiram, então o Roger vai começar aquela sessão extra prática dele lá. Se alguém quiser estar indo até a sala verde para assistir, fica à vontade. Aproveitando a brecha, teve uma pessoa que perdeu um celular aqui no evento, provavelmente lá na sala vermelha. Se alguém achou, faz favor, devolve ali no stand da Firebase para a gente poder entregar para essa pessoa, tá? O mais rápido possível. Bom, então depois de ler a versão atual do banco de dados, ela vai checar se essa versão está atualizada. Ela vai ler isso daquele campinho especial que a gente criou na tabela dbControl lá dentro do nosso banco. Tá? A versão atual da estrutura para aquela aplicação, para aquele executável, ela está guardada dentro do próprio executável, numa variável qualquer lá. Vocês criam uma variável, sempre que tiver uma atualização no executável, você vai lá e soma 1 na versão. Tá? Então, o que ele vai fazer? Se a versão que ele achou no banco for inferior à versão atual da aplicação,
obviamente ele vai precisar executar alguma coisa para atualizar a versão do banco. Se a versão for superior à versão da aplicação, de repente o cara voltou um backup do executável da aplicação e um backup antigo, e o banco já tinha sido atualizado. Tá? Então, para evitar uma situação de inconsistência, onde a aplicação não vai estar preparada para aquela metadata, a gente já aborta a execução da aplicação. Tá? Se o banco tiver uma versão mais avançada do que a aplicação que está sendo executada ali. E óbvio que se o banco tiver na mesma versão da aplicação, a gente não precisa fazer nada. Certo? Continua a execução dela normalmente. Bom, na situação onde a versão do banco de dados é menor do que a versão da aplicação, que é a situação mais interessante, né? A gente vai precisar fazer a atualização. Então, a primeira ideia é a aplicação gerar um backup do banco de dados atual, como segurança. Depois a gente restaura esse backup usando o nome temporário, ou seja, a gente vai criar um banco de dados com nome temporário. Aí a aplicação vai rodar cada um dos scripts que for necessário nesse banco de dados, entre aspas, temporário, para deixar ele na última versão que a gente deseja. Se nenhum erro for encontrado durante a atualização, o banco de dados anterior, o velho, é apagado e o temporário, o novo, ele é renomeado para o nome correto, certo? Bom, é aí que vem o problema. O Firebird não tem um comando, ou uma função, ou algum recurso que permita você trocar o nome de um arquivo de banco de dados. Dá para fazer isso através do próprio Firebird. A gente tem o drop que apaga o banco, mas nós não temos um rename que troque o nome do banco. Tá? Então, quais seriam as soluções possíveis? Primeiro, usar funções do sistema operacional para renomear o arquivo. Mas, para isso, a gente tem que ter acesso físico ao arquivo FDB, ou arquivo do Firebird, do banco de dados. Isso não é muito legal, né? Vocês sabem que a melhor forma de se proteger o banco para ninguém roubar ele ou cair na mão de gatuno ou então de curioso é não permitir acesso físico ao banco de dados, ao arquivo de banco de dados. Então, é uma solução que não é muito interessante. Tá? Segunda solução seria usar uma UDF para renomear o arquivo. A meu ver, é mais horrível ainda. Você teria que conectar um segundo banco de dados para rodar a UDF naquele banco. Essa UDF usaria uma função do sistema operacional para fazer a troca do nome. Não gosto dessa solução também. Uma terceira possibilidade seria criar um serviço que ficasse executando lá no servidor e quando você acionasse esse serviço através de uma chamada qualquer, o serviço fosse lá e renomeasse o arquivo. Também não gosto dessa solução. Tá? Todas elas implicam em algum tipo de perigo, facilita aí os ataques e até os gatunos aí a tentar roubar o banco de dados. Então, não gostei nenhuma das três soluções. Precisamos partir para outra analogia, para outra sequência de operações. Então, a segunda solução, e que é a que vai funcionar, é um pouco diferente desse modelo que eu falei agora. Então, a primeira coisa, a aplicação cria um backup do banco de dados atual, mais uma vez por segurança. Nesse momento, a gente troca aquele flagzinho da tabela dbcontrol em maintenance, em manutenção, a gente altera ele para Y, de yes. Tá? Um passo adicional e opcional também seria você pegar esse backup que acabou de ser feito e recuperar ele, restaurar ele. Só para ver se a restauração vai correr sem problema. Com isso, você tem certeza que o backup que foi feito é recuperável. Tá? Mas quando que ele não é recuperável? Quando o banco tiver algum tipo de corrupção lógica que não foi detectada durante o backup. Aí talvez na situação onde você restauraria o banco, essa corrupção apareceria e o backup é interrompido pela metade. Tá? Então é um passo extra que pode dar uma segurança a mais. O segundo passo seria a aplicação rodar os scripts de atualização, só que dessa vez ela vai rodar o script direto no banco de dados em produção. Na primeira solução ela ia rodar os scripts naquele banco de dados temporário. Agora não, ela vai rodar o script direto no banco em produção. Tá? Então no final das atualizações, no final da execução dos scripts, a gente tem que atualizar aquele campo DB version para a última versão do banco. Ou seja, depois que atualizou toda a estrutura, nós vamos lá e mudamos
o conteúdo do campo DB Version para a versão atual, que acabou de ser atualizada. Bom, se algo der errado nesse passo, ou seja, se durante a execução dos scripts alguma coisa deu errado, o que a gente tem que fazer? Tem que restaurar o backup, que a gente acabou de fazer, né, antes de começar a aplicar as alterações, restaurar ele e encerrar a aplicação, porque não pode deixar a aplicação continuar, sendo que a estrutura não foi atualizada. Tá? Bom, se tudo correu bem, a gente pega aquele flag in maintenance, que a gente tinha colocado yes, e altera ele para N, ou seja, o banco não está mais em manutenção. Para que serve esse flag in maintenance? Ele serve para, no caso da gente estar aplicando as alterações em algum outro usuário, em outra máquina, tentar fazer a conexão com o banco, no momento da conexão a gente vai checar aquele flag, e se ele tiver yes, a gente já interrompe a execução da aplicação. Por quê? Nós precisamos garantir que a conexão que está fazendo as atualizações é exclusiva. Certo? Então, eu esqueci de falar, nesse exemplo aqui, eu estou partindo do pressuposto que nós estamos usando o Firebird 1.5. Eu acredito que a maioria ainda esteja usando 1.5, ainda não foi no 2.0. Tá? No Firebird 2.0, a gente não precisaria desse flag. A gente poderia usar o modo de shutdown single para garantir a conexão exclusiva. Esse modo de shutdown ele só existe no Firebird 2, no 1.5 não tem. Tá? Por isso que a gente tem que acabar recorrendo ao flag ali, para ter o efeito desejado. Bom, precauções auxiliares, né? Se alguma coisa der errado, nós podemos manter aquele arquivo de backup que foi gerado antes de começar as atualizações, gravado no banco. A gente não precisa apagar ele, deixa ele lá. No pior caso, se nem na restauração conseguiu trazer o banco de dados de volta ativa, o arquivo está lá, a gente pode chamar um DBA, pode chamar aí a IBSurgeon ou qualquer outro aí que entenda de Firebird, para ele tentar fazer essa restauração manualmente. Então, é uma segurança a mais para a gente deixar o arquivo de backup ali no HD. Bom, vai começar a juntar um monte de arquivo de backup ali, né? Nós temos várias soluções para isso. De repente, a própria aplicação pode apagar os arquivos mais velhos quando ela for executada. O próprio DBA pode apagar isso aí manualmente. Ou a gente pode até criar serviços que ficam rodando, monitorando o diretório e vai apagando conforme os arquivos vão ficando velhos. N opções aí. Bom, agora começam os problemas, né? Vocês acharam que estava tudo maravilhoso, mas não está. No momento que a gente estiver restaurando um banco de dados porque alguma coisa falhou durante a atualização, se alguém conectar o banco de dados que está sendo restaurado, ele muito provavelmente vai ficar corrompido. Tá? Então, se durante a restauração alguém tentar conectar no banco, provavelmente ele vai ficar corrompido. Qual que é a solução para esse problema? Só migrando para o Firebird 2. Por quê? Porque o Firebird 2 impede todas as conexões no banco enquanto ele não acabar de ser restaurado. Tá? Então, a solução é migrar para o Firebird 2. A solução desse problema. Bom, durante o processo de atualização, alguns usuários podem conectar o banco usando outras aplicações. A nossa aplicação ela vai checar o flag em maintenance e se tiver IES ela já sai. Mas e se o cara abrir o BXPET no outro terminal, o BXPET não sabe da existência desse flag. Ele vai abrir normal, vai permitir que você faça qualquer coisa no banco ali, dependendo, lógico, do usuário que você usou para conectar. Aí você deixa de ter aquela conexão exclusiva, porque a outra pessoa ali em outra máquina conseguiu conectar no banco com ferramentas ali de terceiros e vai saber o que ela vai poder fazer ali. Tá? Então, qual que é a solução do problema? Mais uma vez, migrar para o Firebird 2 e colocar o banco em modo single de shutdown. O que é o modo single de shutdown? É o modo que permite que apenas uma conexão, ou do sysdba, ou do dono do banco de dados, do cara que criou o banco de dados, esteja ativa. Ele não permite mais que uma conexão. Ou seja, ele faz com que a conexão ativa seja exclusiva. Bom, e se a gente não pode migrar para o Firebird 2 ainda, por algum motivo, e a gente quer alguma solução, nem que seja 100%, mas que ajude a evitar esse problema, né, o problema que eu acabei de falar. Então, uma possível solução que também não é 100%,
seria você fazer a aplicação logar no banco de dados com um usuário diferente do SysDBA ou do dono do banco. Então você vai criar um outro usuário que vai ter poderes limitados, né? Ele vai poder fazer só o que ele precisa naquele banco. E quando uma atualização for necessária, você conecta no banco para fazer a atualização usando o SysDBA ou o dono do banco. Só que antes disso você vai colocar esse banco em modo de shutdown multi. Esse modo multi, ele é o único modo que existe no Firebird 1.5 e no 1.0, não tem outro modo, é só esse modo aí, tá? Então, o SysDBA, ele vai conseguir aplicar as atualizações e qualquer conexão que for tentar ser executada com aquele outro usuário com poderes limitados, o modo shutdown multi, ele impede que esse usuário conecte no banco. Tá? Mas ele não impede que outro usuário que use SysDBA ou o dono do banco conecte. Então não é uma solução 100% garantida. Vamos supor que já é alguma coisa, porque provavelmente nem todo mundo sabe a senha do SysDBA ou do dono do banco, então essa circunstância de alguém ir em alguma máquina e tentar executar uma conexão com o SysDBA ou o dono do banco é meio remota, né? Espero que seja, né? Para evitar outras dores de cabeça aí para o meio do caminho. Bom, aqui tem algumas dicas importantíssimas para quem se decidir aí a fazer atualizações de metadata através da execução de scripts SQL. A primeira delas é nunca misturar instruções DDL com DML. O que é DDL? Data Definition Language. O que é DML? Data Manipulation Language. DDL são os comandos que alteram a estrutura do banco. Create Table, Create Index, Alter Table, ou seja, qualquer instrução, comando que manipule os objetos que compõem o banco de dados. Isso são instruções DDL. Instruções DML são aquelas que vocês estão enjoados de saber. Update, insert, delete, ou seja, qualquer coisa que manipule os dados e não a estrutura do banco. Tá? Por que eu não posso misturar uma com a outra dentro da mesma transação? Porque em algumas situações você vai ter como resultado como que eu vou explicar? Algumas situações imprevistas. Eu já tive experiência, por exemplo, de efetuar instruções DDL e DML na mesma transação e a instrução DML, ou seja, um update que eu tinha dado numa tabela, o update realizado na tabela não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha mandado fazer. Tipo, eu mandei gravar o número 1 no campo e a hora que eu fui ver tinha um número que não tinha nada a ver com o número 1. Tá? Então, um negócio absurdo, né? Que não é para acontecer. Então, se você não quer que aconteça, separa as transações. Abre uma transação, executa tudo que for instrução de DDL, fecha ela, abre outra transação, executa todas as instruções DML, fecha. Se precisar executar outras DML, abre de novo. O importante é nunca misturar dentro da mesma transação instruções DDL com DML. Outra dica importante, que acredito que muita gente não faça isso, até por comodidade, preguiça ou pressa, é sempre nomear as constraints que você criar no banco de dados. Se vocês olharam na estrutura do seu banco e acharam ali algumas constraints com aqueles nomes automáticos que o Firebird dá, tipo alguma coisa dólar, alguma coisa, tá? Ele sempre coloca um dólar no meio, né, o cifrão. Né? Qual o problema de você ter esse tipo de coisa? O problema é o seguinte, essas constraints que a gente chama de autonomeáveis, né, o próprio Firebird deu um nome para ela, quando você faz um backup e, consequentemente, depois você faz um restore, no momento de restaurar, o nome da constraint pode ser alterado, tá? Durante a restauração do banco. Por exemplo, eu tinha um banco com 10 índices numa tabela, tá? Eu adicionei o 11º. O Firebird deu um nome para ele de alguma coisa, $index 15. Tá? Aí eu fiz um backup e fui restaurar esse backup. A sequência que o GBAC faz a restauração dos objetos, nem sempre é a sequência que foi usada para criar aqueles objetos.
Então, se aquele índice lá, que teve o nome dele com o número 19, for restaurado logo no começo, o número dele provavelmente não vai ser 19, vai virar 1. Tá? Mas qual é o problema? E daí? Deixa ele virar 1, não tem problema. O problema é o principal que o índice esteja lá e esteja funcionando. O problema acontece a hora que você tiver um script de atualização de metadata e falar, legal, eu não preciso mais desse índice, eu vou apagar ele. Então, eu vou lá dar drop index, blá blá blá, dollar index 19. E o cara fez um backup e restore e esse index 19 não existe mais. Né? Ele virou index 1, index 5, sei lá. E aí, o que vai acontecer? Vai falhar o script. Ou ele vai pegar um index 19 que, por coincidência, existia lá, mas não é o índice que você queria apagar, e vai sumir com ele. Então, sempre nomeie as constraints. Sempre que forem criar constraints independentes do tipo, se é primary key, foreign key, check constraints, sempre nomeie elas para evitar esse tipo de dor de cabeça. Bom, parte de slide é só isso aí. Eu vou mostrar agora na prática uma aplicação bem simples, mas que executa todo esse processo que eu descrevi para vocês num banco de dados de teste que eu trouxe aqui. Então ela simplesmente vai executar todos aqueles passos, vai fazer o backup, vai checar a versão do banco, vai comparar para ver se ela está atualizada ou não. Se não tiver, ela vai executar os scripts de atualização. Se falhar alguma coisa no meio da execução, ela vai restaurar o backup. Ou seja, tudo isso que eu falei até agora, ela vai fazer. Nesse exemplo, eu usei o Delphi 2006, Turbo Delphi, os componentes do IDE Objects, ou IDO, e o IDO Admin. Mas eu uso IDX, eu uso, sei lá que outro componente, Zeus. Não tem problema. O importante é que o componente que você use tenha, o pacote de componentes que você use, tenha um componente de execução de script. Basicamente é isso que a gente precisa nessa situação. Então vamos ver isso aí na prática. Bom, antes de mostrar isso daí, eu vou pegar o Araxes Merge que eu tenho instalado aqui e vou mostrar para vocês como ele faz a visualização de dois scripts diferentes. Então suponha que eu tenho um script da versão 1 do banco e que eu também tenho um script da versão 3 do banco. E eu preciso gerar o script de atualização para fazer a versão 1 virar a versão 2 e depois a versão 2 virar a versão 3. Isso se eu não quiser, lógico, já fazer a 1 virar 3 direto. Né? Tá, então eu preciso saber o que mudou na metadata da versão 1 para a versão 3 para eu poder montar esse script. Né? Então eu vou pegar aqui, metadata da versão 1, metadata da versão 3, vou abrir ela. Então vocês percebem aqui na margem que ele me indicou aqui com uma cor diferente, uns quadradinhos, não sei se está dando para ver aí, mas aqui em cima e aqui embaixo tem uns quadradinhos diferentes indicando que essa parte do script está diferente da outra. Então logo na segunda linha aqui já tem uma diferença, vamos ver o que é. Então rolando, ó, ele marcou aqui, a diferença está só no minuto e no segundo de um comentário, ou seja, não vai afetar em nada, né? Mas se a gente rolar para baixo aqui, ele vai indicar para mim que teve uma alteração numa tabela aqui. Olha aí, a tabela A, que antes tinha 3 campos só, campo ID, field A e field B, na versão 3 ela ganhou 2 campos a mais, field C e field D. Então ele realça já para você ver a diferença, ele linka uma com a outra, e ele permite que você edite também os dois scripts, ele vai fazendo uma atualização real time, de acordo com a edição que você está fazendo. É uma ferramenta bem legal, ela não é gratuita, mas é bastante poderosa e além de comparar scripts ou qualquer tipo de arquivo texto, você pode até abrir um DFM do Delphi aqui e mandar ele comparar, ela também faz comparações de diretório. Você pega 2 diretórios, manda ali ver as diferenças de arquivos que tem em um e outro. Então é uma mão na roda aí para quem pretende fazer esse tipo de trabalho. Bom, vamos dar uma olhada na estrutura atual do banco de dados. Essa palestra aqui, na verdade, eu apresentei em Praga no ano passado, na conferência internacional, por isso que os nomes estão em inglês
né, os nomes dos campos e tudo mais. Então, vocês estão vendo aqui, aquela tabelinha de controle, né? Chamei simplesmente de control aqui, aqueles dois campos, DB version e in maintenance. Tá? Vocês vão olhar aqui que a versão do banco é a 1 e não está em manutenção. E aquela tabela A, muito simples, só com os 3 campos, ID, field A e field B. Tranquilo então. Bom, vamos para o Delphi aqui para ver a aplicação que vai atualizar esse banco de dados. Então, bem simples, tá? Essa área aqui é um memo que vai ter um log das operações que estão sendo executadas. Aqui é o path para o banco de dados que eu quero executar. E o botãozinho de connect, que vai conectar com o banco e disparar todas as operações necessárias para fazer a atualização. Esses componentes aqui são do IBO, esses dois aqui são do IBO admin. Um faz backup, outro faz restore. Esse aqui é um componente de transação. Esse aqui é o componente de conexão. Esse é um cursor, imagine que ele é um dataset, um query da vida. Tá? Ele é usado basicamente para recuperar aqueles dois campos da tabela control. Tá? Então o InMaintenance e o DB version. E aqui a gente tem os dois scripts de atualização. O primeiro que vai alterar a metadata para a versão 2. Olha o que ela faz. Ela simplesmente acrescenta um campo chamado table A, um campo chamado field C na tabela table A. E, logicamente, sempre no final, ela tem que atualizar aquele campinho da versão, alterando ele para a versão atual. Então, aqui no caso é o script da versão 2, ela vai trocar o valor do campo para 2. Aqui é o script que vai da versão 3, então ela vai acrescentar mais um campo, field D, e vai atualizar o campinho DB version para 3. Bom, vamos dar uma olhada então no que o botãozinho de connect faz. Basicamente, ela joga o path que eu informei naquele edit lá no componente de conexão e conecta. Bom, na hora que a conexão for feita, eu tenho um evento aqui no componente de conexão, after connect, ou seja, depois de conectado, que vai executar uma série de operações. Primeira coisa que ele vai fazer é ver se o banco está no meio de um processo de atualização. Como que ele faz isso? Através de um flagzinho que nada mais é do que uma variável que eu tenho dentro da aplicação aqui. Por que eu preciso disso? Não é raro, às vezes, que a gente precisa desconectar do banco e reconectar nele para executar algum tipo de instrução DDL, aquelas que alteram a estrutura do banco. Então, como eu posso conectar e desconectar várias vezes durante o processo de atualização, eu não quero que cada vez que eu conectar, ele fique executando as mesmas rotinas. Então, se o flag estiver true, ele simplesmente sai desse evento. Bom, ele vai abrir o cursor, que está recuperando os dados daqueles dois campos, e vai checar se o campo InMaintenance é diferente de N. Se for diferente de N, ou seja, se for Y, é porque já tem alguém em outra máquina que está atualizando o banco de dados. Tá? Alguém abriu a aplicação antes de você e ele começou a fazer a atualização já. Então, o que eu faço? Fecho a conexão, né? Fecho a query, fecho as transações e desconecto. Dou uma mensagem para o usuário que já tem alguém atualizando esse banco, que ele deve esperar ali alguns segundos ou alguns minutos para tentar refazer a conexão. E aborto a aplicação. Né? O route aqui vai abortar a aplicação. O campo DB version, ou melhor, a variável DB version vai armazenar o valor do campo DB version, ou seja, a versão da metadata do banco que a gente está conectando. Se a versão da metadata desse banco é maior do que a versão atual da aplicação, esse current DB version é uma variável da minha aplicação onde eu fico guardando o número das versões. Tá? Então, se o banco está mais atualizado do que o executável que eu estou rodando, ele vai fechar a conexão, vai dar uma mensagem que o banco de dados está mais atual do que a aplicação, então, portanto, a pessoa tem que atualizar a aplicação e aborta a execução. Bom, e se a versão do banco estiver menor do que a versão atual da aplicação, que é a situação mais interessante, né? A primeira coisa, eu vou chamar um método aqui chamado initUpdateProcess. Na verdade, é uma procedure que eu criei
Olha ela aqui. Primeira coisa que ela vai fazer é verificar se o número de conexões com aquele banco de dados é diferente de 1. Então, se for diferente de 1 é porque a minha conexão não é exclusiva. Se ela não for exclusiva, eu já vou dar uma mensagem aqui e vou abortar. Tá? Eu quero uma conexão exclusiva. Quando que ela não vai ser exclusiva? Quando o fulano foi numa máquina, abriu o IBExpert ou qualquer outra ferramenta e conectou por fora. Tá? Bom, o próximo passo é a gente mudar, ou melhor, verificar mais uma vez se aquele flag in maintenance está diferente de N. Se tiver, é porque alguém passou na sua frente e já está fazendo a atualização. Só que é só uma checagem a mais por segurança. Então, se for o caso, aborta a execução. Aqui a gente muda o flag. Então, onde está falando que não está em manutenção, a gente vai alterar para falar que está. A gente vai começar a manutenção, então temos que mudar o flag. Próximo passo seria executar o backup daquele banco. Então, aqui tem uma série de comandos aqui que vai manipular aquele componente que eu mostrei, que é o componente que faz backup. Esse backup ele vai ser feito através da API de serviços do Firebird. Então, ele vai ser gerado lá na própria máquina servidor, em algum diretório. Eu coloquei aqui como nome do arquivo a ser gerado, tmpcopy_, e para a chance de se repetir um nome ser muito pequena, chamei a funçãozinha do Delphi mesmo, milliseconds of the day, da hora atual, ou seja, o número de milissegundos desde o início do dia. Dificilmente vai repetir. Bom, aqui simplesmente é o backup, tá? Essa rotina inteira aqui está fazendo backup. No final, feito o backup, a gente vai começar a atualização para valer. Então a gente pega aquele flag dbUpdate e muda ele para true. Tá? Esse flag é aquele que evita que toda vez que uma reconexão for feita, ele fica executando esse loop. Então vamos voltar lá para a linha que chamou. Vamos achar ela aqui. Para cima. Vamos lá. Aqui, ó. Tinha parado aqui, né? Init Update Process. Então, o que ele faz? Ele checa se a versão atual da metadata é menor que 2. Ou seja, se ela é 1. Se for 1, eu tenho que executar o script de metadata para mudar ele para a versão 2. Vamos dar uma olhadinha nessa função aqui também, update to version 2. Olha o que ela faz aqui, ela adiciona uma linha no log falando que está atualizando para a versão 2, executa aquele script de atualização para a versão 2 e reconecta. Eu sempre forço uma reconexão depois da execução de um script, justamente para evitar aqueles problemas onde algumas operações específicas precisam de uma reconexão no banco para atualizar o cache de metadata do Firebird. Tá? Então ele vai mudar a versão do banco para a versão 2, logo depois ele vai ver se a versão atual for menor que 3, então também precisa executar o script de atualização para a versão 3. Acabou as atualizações, eu vou chamar essa procedure End Update Process. Vamos ver o que ele faz. Então ele vai fechar todas as transações, vai pegar aquele flag in maintenance que a gente tinha trocado para Y de yes, e vai voltar ele para N, porque acabou a manutenção no banco, já fizemos tudo o que tinha que fazer. Vamos alterar aquele flag, que era para evitar um loop constante a cada reconexão, para false, porque acabou a rotina de atualização, e sair da rotina. Então vamos voltar para lá para continuar a sequência de comandos. Cadê ele? Aqui. Bom, e se deu algum problema no meio da execução desses caras aqui? Bom, se deu algum problema aí, muito provavelmente meu banco de dados não ficou atualizado. Alguma coisa ficou de fora ou, dependendo do caso, até mesmo acabou gerando alguma corrupção no banco. O que eu preciso fazer então? Preciso restaurar aquele backup que eu tinha feito. Né? Sempre deixar o banco de dados bom. Né? Nem que ele não esteja atualizado, mas ele está bom. Aí a gente chama ali o DBA, alguém para ver o que aconteceu e corrigir o problema.
Então, nós vamos dar uma mensagem que ocorreu algum problema durante o processo de atualização e vamos chamar a procedure para restaurar o banco de dados em questão. Está aqui. Basicamente, ela faz o contrário do componente de backup, então ela vai pegar e vai restaurar aquele backup que a gente tinha feito em cima do banco de dados que, por algum motivo, acabou ficando corrompido ou atualizado pela metade. Legal, basicamente é isso aí. Vamos ver se o negócio funciona, então, né? Vamos rodar. Vou achar o F9 aqui, que está difícil. Antes de mais nada, eu vou desconectar, senão ele vai reclamar que a minha conexão não é exclusiva. Então, vou desconectar aqui do IBExpert. Cadê a aplicação? Ops. Ela aqui. Então tá aqui o patch do banco de dados, vou conectar nele, certo? Conectei, olha lá tudo o que aconteceu. Fez o backup, atualizou para a versão 2, atualizou para a versão 3 e está avisando que a versão agora do banco de dados está atual. E se eu conectar de novo? Óbvio, né? Já estou conectado. Vamos encerrar a aplicação e rodar ela de novo, né? Então vamos lá. Olha lá. O banco de dados já está atualizado, não tem nada para ser feito. Será que foi atualizado mesmo? Vamos dar uma olhadinha no IBExpert aqui. Vamos abrir a conexão. Tables. Olha lá, lembra aquela table A que só tinha 3 campos? Agora ela tem 5. Ou seja, ela ficou atualizada, bem como a tabela control ficou com o valor correto aqui da versão atual, que passou a ser a versão 3. Tá, e se desse algum problema no meio da atualização? Bom, vamos pegar aqui aquele banco de dados que está atualizado e vamos voltar ele na versão antiga. Então eu tenho uma cópia dele aqui, eu vou apagar o dito cujo. Cadê o meu del? Aqui. Ops. Estou conectado lá, né? Não pode. Aí. Então, vamos apagar o cara. Vou pegar aqui o original. Vamos renomear ele aqui para database.fdb. Agora eu vou simular aqui um pepino no meu script de atualização. Vou inserir um comando inválido, por exemplo. Vou pegar meu script 3 aqui, vou editar ele e vou tentar criar de novo um campo field C. Lembre que esse campo field C ele foi criado na atualização 2. Então vai dar erro, com certeza, porque o campo já existe. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Olha lá. Já deu o errinho aí. Houve um erro tentando atualizar a estrutura do banco de dados. Ele falou aqui o erro, lógico, eu tentei criar um campo com o mesmo nome de outro que já existia. E ele está avisando que o banco de dados vai ser restaurado para a versão original. Dei OK. Olha lá, restaurando o backup. Já restaurou e já saiu da aplicação. Lógico, eu não posso deixar a aplicação continuar, né? O banco deu pepino na atualização, então já encerra a aplicação ali mesmo e manda o cara chamar o DBA para ver o que aconteceu. Certo? Então essa foi a melhor forma que eu encontrei para lidar com uma situação desse tipo. Ou seja, você consegue praticamente automatizar qualquer tipo de atualização de banco de dados. Se você precisar, por exemplo, perguntar, você criou um campo not null numa tabela e já existia registros nessa tabela e você quer perguntar para o usuário o que ele quer colocar nesses campos que vão ser, a partir de agora, not null. Então, nada impede que no meio do código Pascal ali, você crie uma rotininha que abra ali um form, uma tela, pergunte qual o valor que você quer jogar no campo recém-criado.
De acordo com a resposta do usuário, a gente executa um update na tabela específica, colocando aquele valor para os campos. Ou seja, praticamente não existe limite para os tipos de atualização que a gente pode fazer seguindo com esse modelo. Certo? Até hoje, tudo que eu precisei fazer a nível de atualização, eu fiz, consegui fazer com esse modelo. Nunca tive problema de obter um banco de dados corrompido ou com atualização pela metade. Para isso que a gente faz aquele monte de cheque, né, para evitar esse tipo de problema. E, lógico, respeitar sempre aquelas duas regrinhas, né, não misturar DDL com DML na mesma transação e também sempre nomear as constraints que vocês criarem. Certo? Então, basicamente, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, é a hora de perguntar. Sim. É por isso que a cada script que eu rodo, eu chamo aquele reconnect. Então, quando eu sei que vai ser necessária uma reconexão, eu já divido o script em dois. Executa a primeira parte, ele finaliza, dá o reconnect e aí executa a segunda parte. Quando você usa... Então, o principal erro que acontece quando você usa aqueles componentes para gerar o script automaticamente, o script de atualização, vamos falar que 99% são erros porque você não nomeou a constraint. Tá? Então, ele acaba ficando meio perdido porque ele espera a constraint com um nome e na hora de chegar num determinado banco, como você não nomeou ela especificamente, naquele banco a constraint pode ter outro nome e seu script vai falhar. 99% dos problemas é referente à falta de nomeação das constraints. Mais alguém? Existe um componente que ele mesmo compara a estrutura do banco atual, ele tira o script do banco e compara com o script atualizado e gera aí um script de atualização. Mas ele não... É esse problema que eu falei. Em algumas situações bem específicas, ele pode falhar. Então, a única garantia que você tem que vai funcionar é executando o script. Ele não tem como prever, mesmo porque ele não sabe como que vai estar, por exemplo, da constraint, como que no seu cliente que está lá em outra cidade, está nomeada essa constraint. Não tem como ele prever isso. Né? Então, vamos dizer que para grande parte das atualizações, esses componentes funcionam. Mas existem casos específicos que acaba dando problema. Então, é sempre bom você revisar o script que ele gerou para garantir que não vai ter dor de cabeça depois. Oi? Consegue. Se você rodar a restauração pela API de serviço do Firebird e por algum motivo ela não restaurar corretamente, ela vai devolver um erro para você. Então, com um try except dentro do Delta ali, você já captura e já sabe que alguma coisa deu errada durante a restauração. Mais alguém? Se demora muito? Então, logicamente, se a base de dados é muito grande, o backup ele vai levar um certo tempo de ser feito, óbvio. Como ele está sendo feito no servidor, esse tempo, dependendo do caso, dependendo da máquina, dependendo do tamanho do banco, dependendo da quantidade de lixo que tiver nele, se você quer velocidade, você pode até usar a opção da própria API de serviço para ele não fazer o garbage collection durante o backup, ele roda mais rápido daí, tá? Mas, se o seu banco for muito grande, com certeza vai levar um certo tempo. E aí, é como eu falei, o backup é uma garantia nossa. Se você tiver certeza que o usuário, ele mesmo faz um backup rotineiro,
você exclui esse backup automático, você já aplica a atualização direta, né, se o tempo for importante. O restore é mais opcional ainda, aquele restore por precaução, eu sinceramente até hoje eu não vi necessidade de fazer, né, mas no caso de corrupção lógica, alguma coisa assim, ele pode ser útil. Mais alguém? Então tá joia, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado.